Muito boa noite, você que está acompanhando a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Um prazer recebê-lo aqui e também ser recebido na sua casa nesta noite de segunda-feira. O nosso programa de hoje está ao vivo, direto dos nossos estúdios em Brasília, e eu tenho certeza que o tema de hoje também será muito importante para você. Você gostará muito de vivê-lo conosco, refleti-lo conosco. Como sempre aqui no Além da Notícia, um tema de atualidade. Pois bem, para conversar conosco no tema de hoje, eu já quero aqui apresentar o doutor Renan Moreira, graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Doutor Renan, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos. Olha, a introdução do tema é o seguinte: no Brasil, a pena máxima para todo e qualquer delito é de 30 anos de reclusão, conforme prevê a nossa legislação, não havendo permissão para a implantação da pena de morte, com única exceção nos períodos de guerra, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, que diz assim: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84 tal. O programa de hoje vai tratar deste assunto polêmico palpitante. O Além da Notícia fala a respeito da pena de morte. E você, é contra ou é a favor? Como está pensando a população brasileira? E por quais motivos? Nós vamos conversar sobre este assunto, portanto, com o doutor Renan, também pós-graduado em Direito Eleitoral pela Escola Superior de Advocacia, mestrando em Filosofia do Direito pela Universidade de Brasília. Bom, já peço a você, Renan, mais uma vez, boa noite. Já peço a você que nos diga o que está dizendo lá a nossa Constituição brasileira sobre pena de morte. Ronaldo, como você muito bem introduziu, no nosso artigo 5º, ele veda a pena de morte, salvo em guerras declaradas, que deve ser declarado conforme o artigo 84 pelo nosso presidente da República. Como é que é isso? Como a gente sabe, há muitos anos não há uma guerra no Brasil, mas para que haja a pena de morte, somente quando o presidente da República declarar uma guerra a um país estrangeiro. Existem os casos previstos no Código Penal Militar de quando essa pena de morte pode ser aplicada. Traição e etc. Mas aí o governo brasileiro, ele imprimiria essa pena a um militar seu, a um filho seu, em caso de traição? Exatamente, exatamente. É a única possibilidade que se vê hoje na Constituição. E também com um prisioneiro de outra nação? Na verdade, como prisioneiro de outra nação, não, né? Uhum. Mas poderia ser, só pode ser aplicado, nesse caso estamos falando especificamente, aplicação a brasileiros. Tá. Vamos tratar aqui de outro assunto. Como será que o brasileiro pensa essa questão? Olha, a pesquisa feita pelo Datafolha em outubro de 2014 apontou que 43% dos brasileiros acreditam que a pena de morte seria a melhor forma de punição para indivíduos que cometem crimes graves. Em 2013 eram 47%. Então, em 2013, 47% dos brasileiros eram a favor da pena de morte. Um ano depois, caiu para 43%, 4 pontos. Segundo o mesmo levantamento, na opinião de 52% dos entrevistados, não caberia à justiça matar uma pessoa, mesmo em caso de crime considerado grave. Esse não caber à justiça, de onde vem também esse valor do brasileiro, esse pensamento, esse princípio do brasileiro? O brasileiro, Ronaldo, como é sabido por todos, o brasileiro é um povo muito pacífico. E geralmente a gente tem uma intenção de dar uma segunda chance. Então, no Brasil, realmente, o povo brasileiro ele não concorda muito com a pena de morte. Há idas e vindas. Conforme vai aumentando a violência, vai aumentando o extremismo por algumas partes. Mas, em geral, o brasileiro ele é contra a pena de morte mesmo. A gente poderia até dizer que depende também do momento da comoção nacional? Exatamente. Quando há crimes de grande relevância, de grande comoção, o brasileiro ele tende a ser um pouco mais extremista. Costuma-se dizer até nas faculdades de Direito que o brasileiro, ele muitas vezes, quando há essas comoções, ele não busca justiça, ele busca vingança. Há um caso recente agora de um menor que foi preso, estuprou uma menina e ele ficou na cela junto com outros e ele foi morto. Muitas pessoas apoiaram por conta dos crimes vis que ele cometeu. Então, é uma questão momentânea, mas se a gente for pegar pela razão, o brasileiro, ele condena a pena de morte. Tá. Vou fazer o seguinte, para você que está em casa também nos acompanhando agora, vamos fazer o seguinte, vamos chamar uma reportagem com a Ana Paula, que vai nos mostrar
uma questão bem interessante sobre pena de morte para que a gente tenha um bom começo e um bom entendimento sobre a questão. Ana Paula, boa noite. Pena de morte é um assunto bem discutido no mundo. Recentemente, as 2 mortes de brasileiros na Indonésia mobilizaram o Brasil. O brasileiro Rodrigo Goulart, de 42 anos, foi executado na Indonésia no dia 29 de abril de 2015. Ele havia sido condenado à morte por tráfico de drogas. Já é o 2º caso de brasileiro condenado à pena de morte. O primeiro caso foi do brasileiro Marco Cardoso, que foi executado no dia 18 de janeiro também de 2015. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pronunciou a respeito dos casos. Disse que a lei internacional estabelece que a pena capital só deve ser imposta a pessoas que tenham cometido crimes mais graves. Nossa equipe foi conversar com um representante das Nações Unidas aqui em Brasília. Quando você vai aplicar a pena capital, você tem que dar uma olhada muito séria aos direitos humanos. E, por exemplo, na Latinoamérica, nós temos um pacto, o Pacto de São José de Costa Rica, no ano 48, que fala em contra da pena capital, né? A pena capital entendida como a pena de morte. O foco da questão é a proporcionalidade da pena. Se você vai aplicar penas em matéria de drogas que são muito severas, você tem que ter um claro conceito de se é proporcional com o crime cometido, né? Por que nós falamos assim? Nós falamos assim porque nós temos muitas vezes pessoas que são consumidoras que terminam na cadeia, né? na prisão. Ou pessoas que, por ser consumidoras, cometem uns crimes que são crimes não muito sérios, não muito crimes que sejam graves, que ataquem a vida humana, coisas assim. Nós achamos que esse tipo de pessoas deveriam ter um tratamento distinto. Talvez um olhar menos punitivo, um olhar mais com uma abordagem de saúde, né? Muitas pessoas que precisam, antes que ir à prisão, precisam ir a tratamento, né? Tratamento de saúde. Ronaldo, eu quero perguntar para o nosso convidado aí no estúdio se ele acha que as penas que foram impostas aos 2 brasileiros lá na Indonésia foi realmente proporcional aos crimes cometidos. Tá bem. E aí, Renan? O crime de tráfico de drogas, ele é um crime considerado em muitos países até mesmo hediondo. É um problema muito sério, é um problema de saúde pública. Mas, realmente, ter pena de morte para um crime de tráfico de drogas, na minha opinião, realmente é uma coisa que é muito pesada. Eu acho que o crime de pena de morte deveria ser, em última instância, usado pelo Estado. A Indonésia anda usando a pena de morte há alguns anos e não houve redução do consumo de drogas, não houve redução do tráfico de drogas. Era aí que eu ia chegar. Lá tem valido a pena? Não tem valido a pena. Na verdade, aumentou. Porque quando você aumenta o risco da droga, como qualquer produto do mundo, ele se torna mais caro, ele se torna mais lucrativo. O que está acontecendo hoje é exatamente isso. A Indonésia está se tornando um ponto de referência da droga, porque a droga está ficando cada vez mais cara na Indonésia. E se torna lucrativo para os traficantes. A corrupção lá é muito grande, e principalmente porque o uso da droga lá é o uso da heroína, que vem aumentando, se eu não me engano, é o país que mais está tendo aumento de contágio de AIDS, por conta do compartilhamento de seringas. O representante da ONU que falou agora há pouco, ele disse também que a pena de morte, primeiramente, deveria se analisar antes de adotá-la, a questão dos direitos humanos, como estão sendo praticados os direitos humanos naquelas nações que adotam a pena de morte. Por que ele quis fazer essa relação? A questão dos direitos humanos é porque é uma questão também social. Se você não dá condições às pessoas para que elas tenham uma profissão digna, para que elas tenham um lazer, para que elas tenham uma saúde de qualidade, como o Estado pode cobrar dessa pessoa alguma coisa? Essa pessoa cai no mundo do crime e ela pode acabar cometendo atrocidades por relação à droga, para poder possuir a droga. E aí ela acaba cometendo essas atrocidades. Se você não tem direitos humanos, como o Estado cobrar disso dessas pessoas?
Muito bem. Eu tenho aqui os seguintes números. 90 países no mundo praticam hoje a pena de morte. Este número está estabilizado, está oscilando, está aumentando? Na verdade, o que está acontecendo é que a grande maioria desses países, eles estão abandonando a pena de morte tacitamente. Eles não vêm a revogar essas penas, não vêm a revogar a lei da pena de morte, mas está caindo em desuso. A maioria dos países que hoje usam a pena de morte são países do Oriente Médio, que é exatamente inversamente proporcional à qualidade de vida da população. Quanto mais a população é pobre, mais se usa a pena de morte hoje no mundo. Então é questão com também, raras exceções. Questão também dos direitos humanos. É questão também dos direitos humanos. Onde há humanos. injustiça, índice de desenvolvimento social baixo. Exatamente. Os dois países que eu me lembro que são exceção à regra é Japão e Estados Unidos. Estados Unidos ainda assim em alguns estados, não são todos os estados dos Estados Unidos que usam, que há a possibilidade da pena de morte. Quanto olha, os Estados Unidos, eu tenho aqui, a pena lá é praticada em 37 estados americanos. E lá também é uma disputa interna, uma disputa que eu digo no sentido de a população, ONGs, que vivem em conflito contra e a favor da pena de morte. Não é? Lá há estado que adota, há estado que não adota. Exatamente. Os Estados Unidos ele tem uma diferença histórica em relação ao Brasil. Os Estados Unidos são 13 colônias que se tornaram um país. E depois se dividiram em estados. No Brasil, nós éramos um país que nos dividimos em estados. Então, lá há uma independência dos estados muito maior. E cada estado tem o seu código penal, podemos dizer assim. E a grande maioria dos países ainda estão adotando a pena de morte. Mas tende a mudar, porque há uma grande luta da sociedade para acabar com a pena de morte nos Estados Unidos. É interessante também o que acontece nos Estados Unidos. Quem detém o poder e a palavra final é o governador do estado? É o governador do estado, exatamente por esse motivo da independência dos governos americanos. Cada estado ele tem uma legislação própria para isso. A autonomia é gigantesca de cada estado. Autonomia é gigantesca, com certeza. Tá. Eu tenho aqui uma outra pergunta. A pena de morte, ela já existiu no Brasil em algum momento? Ela já existiu, ela foi prevista na Constituição de 1824, na nossa primeira Constituição, a Constituição do Império, e foi a única Constituição que previu para crimes comuns. Após isso, nas Constituições republicanas, ela foi prevista, mas como é hoje, sempre como caso de exceção. Tá. E por que foi revogada no Brasil? Pois é a grande questão que a gente até conversa aqui, os crianças e adolescentes, a importância da história. Por que foi revogada a pena de morte no Brasil? Na época do Império, Dom Pedro II, na época de Dom Pedro II, havia um fazendeiro chamado Mota Coqueiro. Mota Coqueiro, após a lei Eusébio de Queiroz, ele decidiu alforrear alguns escravos e dar uma parte do terreno para os escravos poderem plantar. E após isso, os escravos plantando, os escravos acabaram reivindicando a parte da terra para eles. E Mota Coqueiro ficou com raiva disso e resolveu brigar com eles, e houve grandes discussões na família, foi um escândalo na sociedade, porque os escravos estavam querendo roubar as terras dele. E, de repente, um dia, todos os escravos morreram, foram assassinados. Apenas houve uma sobrevivente, uma mulher negra grávida, que fugiu e depois testemunhou contra Mota Coqueiro, dizendo que os homens que a haviam matado trabalhavam para ele e eram seus capatazes. Ele foi preso e foi condenado à morte. Houve uma grande mobilização social típica do Brasil, todo mundo querendo a condenação da pena de morte para Mota Coqueiro, e Mota Coqueiro foi condenado. Apesar de Dom Pedro II ser um filósofo, um homem estudado, e se declarar contra a pena de morte no Brasil, ele decidiu deixar isso para satisfazer a opinião pública e não conceder o perdão imperial. Isso é pressão popular na época. Pressão popular na época. Então, Mota Coqueiro foi condenado à morte. Anos depois, o padre, que fez a confissão dele antes dele morrer, disse que ele, quando estava indo à forca, falou para ele: eu estou confessando todos os meus pecados da minha vida e esse pecado eu não cometi. E o José do Patrocínio, escritor negro, jornalista da época, escreveu um livro chamado Mota Coqueiro ou a Pena de Morte. E descobriram que, na verdade, Mota Coqueiro nunca mandou fazer esses assassinatos. Essa chacina não era culpa dele. E aí houve uma grande comoção social novamente.
a mulher de motocoqueiro já havia se suicidado, os filhos dele já estavam na pobreza. Então foi uma pena completamente injusta. E na época os republicanos, para poderem derrubar o império, usaram isso como propaganda, dizendo que Dom Pedro era um tirano, que deveria ter dado perdão imperial, que não deu, e que esses tipos de penas não caberiam mais nos estados modernos. E aí o Brasil, desde 1850, não usa mais. Quando houve a Constituição Republicana, já não era mais prevista a pena de morte no Brasil. Tá. Você está trazendo esse dado de uma injustiça brasileira que revogou a pena de morte? Isso. E aí eu aproveito e trago dados aqui. Olha só, desde 1970, 87 americanos deixaram de ser executados por terem sido comprovados erros em seus processos e comprovada sua inocência pouco antes da execução. Isso quer dizer, uma condenação à pena de morte, ela corre o grave perigo de condenar inocentes. Pois é, Ronaldo, eu acho que esse é o grande problema da pena de morte, é porque ela realmente é uma pena irrevogável. Não há nada que possa se fazer. E eu acho que isso é muito mais grave quando você dá um poder estatal para isso. O Estado é aquele que deve zelar por todos. Se o Estado comete uma atrocidade dessa, de matar um inocente, eu acho que toda a sociedade erra junto com o Estado. Então a pena de morte, ela realmente é uma pena que deve ser abolida do mundo. Como você disse, é uma injustiça que não tem como ser corrigida mais. Exatamente. Se cometida, não tem como ser corrigida. Tá, e isso são dados aqui que a gente está aproveitando para trazer tantos dados aqui a respeito da questão. Eu tenho aqui também um outro caso bem comovente, que diz assim, isso aconteceu no ano 2000 e eu tive também o privilégio de acompanhar este caso aqui. Na Itália, ano 2000, eu vivia lá, e quando fui numa noite ao Coliseu, porque via grande comoção nacional, a televisão italiana, os jornais italianos, tudo convocando para uma manifestação no Coliseu Romano, porque tinha um ítalo-americano que havia sido condenado à pena de morte nos Estados Unidos, ele vivia lá, e naquela noite ele seria executado. Mas na Itália havia uma grande comoção e o pedido do governo italiano, o Papa João Paulo II pedindo que o governo da Virgínia revogasse a decisão da pena. E o caso é o seguinte, olha, um ítalo-americano, Derek Barnabé, 34 anos, condenado em 1994 pelo estupro e assassinato de sua namorada de 17 anos, foi executado com uma injeção letal na prisão de Gainesville, no estado da Virgínia, segundo fontes oficiais. Antes de ser condenado, ele disse, na verdade, sou inocente. Estava dentro da sala de execução quando disse isso, minutos antes de ter sido aplicada nele a injeção letal. Nos momentos que antecederam a execução, a Corte Suprema vetou um último recurso que tinha sido apresentado pelos advogados dele, que alegavam que os direitos constitucionais de Derek Barnabé tinham sido violados porque desapareceram durante 3 dias provas materiais do crime que estavam em poder das autoridades do estado da Virgínia. Barnabé passou toda a vida se declarando inocente, foi condenado à pena e este caso suscitou uma comoção na Europa internacional, na Europa inteira, particularmente na Itália, onde várias personalidades políticas, além do Papa João Paulo II, pediram pela vida do condenado. Aí a gente até comentava, quem é que vai saber se de fato esse rapaz era inocente ou não era? Ele morreu dizendo que era inocente. É difícil saber. E principalmente nos Estados Unidos, quando Talvez uma pessoa só. Se de fato ele foi inocente, quem cometeu o assassinato. Com certeza. Não é? Vamos fazer o seguinte, eu vou te deixar comentar depois do intervalo. Tá bem? A gente volta já já. Estamos ao vivo e o tema do nosso programa hoje é pena de morte. Ligue para alguém, avise alguém para sintonizar na Canção Nova. É um tema bem interessante para que a gente reflita e se conscientize dessa questão. Até já.